Então, a experiência que Deus teve, a experiência que Jó teve, ao estar com Deus, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, ó: eu sou vil. E o que te responderei? A minha mão ponho à boca. A mesma coisa. Então, quando, lá no comecinho, ele estava diante das autoridades, as autoridades se calavam. Mas, lá na frente, quando ele esteve diante de Deus, ele se calou. E a mesma coisa que ele falou em relação às autoridades que se calavam para ele, ele falou para Deus, acrescentando para Deus que ele não era nada, que ele era vil, que ele estava arrependido de todas as palavras que ele tinha falado, que casualmente Deus tenha se machucado, sendo que em momento nenhum ele blasfemou. Então, quando nós observamos essa leitura, nós ouvimos Jó falar assim, olha aqui, ó, com os meus ouvidos eu ouvia, né? Mas agora os meus olhos estão podendo te ver. Aí Deus e Jó, eles dois tiveram, e nesse encontro, aumenta a experiência de Jó. A nossa experiência aumenta cada contato íntimo que nós fazemos com Deus. Então, existe contato com Deus que não é íntimo? Existe. Né? Existe. Quando você está só, a sua alma está no pó, seu coração está abatido. Isso quer dizer que você está vazio de você mesmo. E nesses momentos, você busca e você percebe que é diferente. Agora, estando vazio, tem como o Espírito entrar e se sentir à vontade. A casa é sua, Pai. Aqui está. Ele entra, ele adentra e ali ele ceia comigo, eu ceio com ele. A diferença é muito grande daquela oração que fazemos, Senhor. Fulano pediu oração, estou aqui apresentando fulano porque pediu oração. Diferente, vocês estão entendendo, amados? E o que Deus ele está exigindo de nós é a experiência de poder chegar diante dele e nós reconhecermos que somos nada, que nos arrependemos todo dia e toda hora da incompreensão, do pecado, da fraqueza, porque nós nos convertemos a Jesus, aí Jesus vai, perdoa nossos pecados com o seu sangue, nos lava, como disse aqui no versículo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, Colossenses 1,14. E quando Jó conquista essa aproximação diferente, íntima com Deus, me fez lembrar de Pedro. Quando um dia o Senhor Jesus olhou para ele e falou, Pedro, agora, depois de tanto tempo que Pedro convivia, lidando, acompanhando, estando, ajudando, trabalhando na obra com Jesus, Pedro, agora Pedro, vai, se converta Pedro, e depois você vai e confirma a seus irmãos que você se converteu. Vocês estão vendo como que nós vamos para a igreja, participamos até mesmo da ceia do Senhor às vezes, ouvimos a palavra e falamos assim, como eu estou aprendendo. E de repente, quando você consegue esse encontro real com Deus, de experiência, de intimidade, você diz, eu não sabia nada. Como eu preciso crescer? E depois que nós nos convertemos, que o Senhor Jesus nos lava da impureza, lava do pecado, nós precisamos, sabe de quê? Estar buscando sempre o conserto pelas nossas falhas. Porque às vezes nós consideramos nossas pequenas falhas não ser pecado. Por quê? Eu participo da ceia, eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, eu frequento a igreja, eu comungo com os meus irmãos. Agora, Jesus lava os meus pecados, mas existe impureza
que precisa conserto, como foi falado na última vez que estive aqui com os irmãos. Deus me incomodou para falar para a igreja aquilo. Às vezes cometemos a falha, bota o pano em cima, às vezes até de vergonha, porque o passado às vezes foi tão vergonhoso que cobrimos para que ninguém saiba. Mas Deus vai e revela e diz assim: olha, pede conserto, pede. E aí o Senhor pediu para eu falar para a igreja: conserta. Aquele probleminha antes, pouquinho antes do casamento, conserta com Deus. Para que Deus possa olhar para mim e para você e não ver nada que impeça de o seu coração parar de bater a qualquer momento. Isso acontecendo. Né? Então Eliú confirma para Jó que Deus é soberano. Ele fala para Jó que a soberania de Deus é fiel. Só que ele esqueceu de uma coisa: Deus realmente é soberano, mas primeiramente Deus é amor. O nome de Deus é amor. Eliú se esqueceu dessa pequena parte, e tão importante e significante para nós, que para ele, naquele momento, era invisível. Mas o amor de Deus, quando nos alcança, nos faz perceber que a nossa alma almeja estar tendo esses encontros, e não ser preciso Deus olhar para mim e falar: Lourdes, agora se converta, vai lá e converse com seus irmãos, confirme a seus irmãos que você realmente se converteu. Não seja preciso. Mas a Bíblia fala assim, olha aqui: o mundo pode te esquecer. E a comparação vem com a mãe. Pode uma mãe que gerou filho no seu ventre se esquecer. Mas mesmo que essa mãe esqueça, a Bíblia diz que de ti eu jamais esquecerei. Está em Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre, mas ainda que essa esquecesse, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti. Por quê? Porque Deus, pouquinho mais abaixo desse versículo está escrito assim: Deus, Ele nos tem gravado na palma da sua mão. É ali que Deus nos carrega, sabe? Para guarnecer, para guardar, para livrar, para abençoar, proteger, tá? E a melhor forma que nós temos, amados, já foi falado isso uma vez aqui, ou várias vezes, a melhor forma que nós temos de provar para nós e para o nosso paizinho, que nós adoramos e nos convertemos de verdade, e que não vai ser preciso ele falar: vai, se converta e confirme seus irmãos. Sabe qual é? No momento da crise, no momento da doença, no momento da fraqueza, no momento do hospital, no momento do UTI, no momento de estar partindo, glorificar ao Deus Todo-Poderoso. É a adoração, é o segredo que vai nos levar como um relâmpago à presença de Deus. O Senhor Deus, Ele tem pressa de nos aperfeiçoar nessas intimidades, mas nós, infelizmente, a preguiça, o desânimo, às vezes é mais visível do que o desejo da alma ser ardente. Lembra o versículo lido da vez passada? Que o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa desejar as coisas de Deus de maneira ardente. Ardente. E entender que primeiramente é o reino de Deus em nossa vida. É buscar com fome e com sede. Diz assim Jó, no capítulo 1, no verso 21, que ele saiu nu, ele volta nu. Ele não trouxe nada, ele não vai levar nada. E no final ele diz o quê? Glorifica a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Então, é impossível que alguém cresça espiritualmente se não sofrer. Acredita nisso?
se nós não tivermos as nossas fases de sofrimento, vai ser impossível haver crescimento. Então, por isso, nós temos decepções, temos choro profundo, que saudade, nunca mais eu vou ouvir, daqui a pouco vou enterrar, nunca mais vou poder olhar. Precisamos disso. Embora nenhum de nós tenha sido preparado para morrer. Deus não nos preparou para morrer. Mas, em compensação, há uma vida que é eterna. Então, quando os nossos amados se vão, deixa fluir em você o desejo ardente de buscar mais, porque esse mesmo caminho é o que você vai trilhar. Mas você precisa ser lapidado, como aquela pedra bruta que o lapidador pega um martelinho pequenininho, pega uma pecinha miudinha e vai quebrando os pedacinhos daquela pedra, dói, machuca, né? Mas é preciso quebrar. E se o lapidor tiver pena, ele vai fazer um trabalho mal feito. Deus não tem piedade quando Ele quer lapidar alguém. Ele não teve um pingo de piedade de Jó. Ele não teve um pingo de piedade do nosso Mestre Jesus. Ele não tem um pingo de piedade de nos lapidar. Para quê? Para que depois de pronta essa pedra, ela está preparada para uma joia de primeira qualidade. Aí Deus vai falar assim, vai olhar e falar, olha, que trabalho bem feito. Mas em compensação, esse coração me foi dado. Por isso que ele clama na palavra, filho meu, dá-me teu coração. E não foi só Jó. Olha só, Êxodo diz assim, sirva ao Senhor vosso Deus, e Ele te abençoará. Ele vai abençoar a sua água, Ele vai abençoar o seu pão. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Puxa, que maravilha! Então Deus quer dizer que Ele não tem prazer em nos ver enfermo. Ué, então por que Ele precisa machucar, bater? Porque Ele está ensinando o que eu preciso fazer para não pecar, porque é o pecado que vai me fazer Ele me machucar. A não ser que Ele queira me provar, aí é outro assunto. Mas a maioria das pessoas estão recebendo a consequência dos pecados que comete e dizendo, eu estou na prova. Vocês estão entendendo? Então, todo sofrimento traz ensino. E todo ensino traz crescimento. E todo crescimento é para a glória de Deus. Salmo diz assim, tu, Senhor, é o meu escudo. Tu, Senhor, é aquele que me protege. O Senhor é a minha glória e me faz andar de cabeça, sempre de cabeça erguida. Lembra dos irmãos em alto mar? O barco estava indo a pique, porque o temporal era muito forte. Mas sabe que Jesus, ele é profissional em se manifestar nesses momentos que eu costumo chamar de a hora do anjo. No momento do nosso desespero, é que Jesus se manifesta e se faz presente. É nessa hora que os discípulos, desesperados pelo temporal, falou, vamos todos morrer. Jesus então aparece no meio deles. Jesus traz a solução daquele problema. Então, a começar por Jó, Eliú, Elifaz, Bildade, os discípulos, os apóstolos e a igreja, ela só vai mudar para melhor se nós entendermos que tipo de sofrimento nós estamos passando e por quê. E quando nós não sabemos o porquê, nós fazemos o quê? Glorificamos. Tem um hino que diz, eu prefiro adorar, não questionar. Algo aconteceu. Paulo
Paulo foi espancado, foi açoitado. Açoitado. Amados, lá na sua e na minha intimidade, nós não sabemos o que é ser açoitado para todo mundo ver. Por causa da palavra, Paulo foi açoitado. Paulo chegou na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra venenosa. E todo mundo conhece essa passagem. Lembra o que aconteceu com Paulo. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi descido para fugir da confusão. Ele foi descido pela janela. Isso é humilhação para alguns. Paulo foi decapitado em Roma. Agora, mudando o cenário do nosso quadro, nós olhamos para o Senhor Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém. Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E não demorou muito, esse povo gritava: crucifica-o, crucifica-o, ele é um malfeitor. Vocês estão entendendo? E para entrar na glória, não vai ser fácil e não vai ser difícil. A minha preocupação, eu tenho gemido na presença de Deus, quando eu vejo os meus irmãos oscilando na fé. Uma hora aqueles irmãos estão glorificando, outra hora não estão aguentando nada, mostram-se enfraquecidos, falhando em troca de nada, negando Jesus, achando que não está fazendo. Mas para a glória de Deus, o Senhor tem mostrado o mínimo do mínimo preparado para essa trombeta tocar. E não esqueça que você não pode contar com nenhum tipo de ser humano. Sabe por quê? Quando Jesus precisou de ajuda, todos dormiram, como foi falado. Pai amado, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque o Senhor, Pai, tem sido fiel em nos dar crescimento, porque o Senhor, meu Pai, com a sua mão estendida, nos tem dado condição de glorificar, engrandecer, bendizer o seu nome. A todos, Pai, toca com o teu coração. E a unção do alto, meu Pai, cubra cada um, cada família. E do último fio do cabelo à planta dos pés, a virtude de saúde espiritual, física, emocional, psicológica, conjugal, até mesmo financeira se derrame. Porque essas famílias, Pai, é tua, cada uma delas. Senhor, olha o lar, meu Pai. Entra na casa deles nesse momento. Tira dali as coisas, meu Pai, que te aborrece. Perdoa a fraqueza. Perdoa o pecado. E renova a aliança do Senhor com cada família, meu Deus. Tenha piedade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Põe a mão no coração. Meu Deus, nos apresentamos ao Senhor, para que o Senhor lave o nosso coração, lave a nossa mente, e nos dê condição de ter liberdade com o Senhor, com o Espírito Santo. E a nossa vida, Pai, está sempre com as portas abertas, para que Jesus seja participante dela. Senhor, aqueles atos vergonhosos, perdoa, Pai. Senhor, aquelas atitudes que te entristeceu, perdoa. Aquelas palavras que te machucou, perdoa. Senhor, é no nome de Jesus que eu me coloco entre os meus amados irmãos. E sei que Jesus está se colocando entre nós e o Senhor.
E sei também, Pai amado, ó Deus, que o teu coração é misericordioso. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ser fortalecido. Ajuda-nos a nos manter de pé e vigiar, meu Pai. Nós te suplicamos, Pai. Nos dê paciência com a vida e nos ajuda, meu Pai, com o aprendizado dos irmãos, dos patriarcas do passado, que nós possamos aprender com eles e colocar em prática no nosso dia a dia, na humildade de uma alma pura que te busca, na esperança de um dia morar com o Senhor na glória. Muito obrigado por esse encontro. Acompanhe os meus irmãos, Pai, e ao adentrar os seus lares, a virtude do teu Espírito possa ser manifesta, e cada cômodo de cada residência, meu Pai, enriqueça com a presença do Senhor. Peço também ao Senhor pelo trabalho dos meus amados irmãos. Senhor, acampa com teus guardiões, livra os teus filhos de acidentes, livra os teus filhos de todo perigo, livra os teus filhos, meu Pai, de serem envergonhados, ou de ficarem desapercebidos e fazer alguma coisa, meu Pai, que não venha a agradar como um profissional, mas dá a eles o vigor e a virtude de serem profissionais exemplares, e faça com que tudo que eles tocarem seja abençoado pelo Senhor, e cada um entenda que não é o homem, mas é o Senhor que é o patrão deles, e todo o trabalho que eles fizerem seja para o Senhor. Enche o coração deles, meu Pai, com essas virtudes. Por misericórdia, dá o escape, o livramento e a bênção a cada um, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.